Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. As coisas que nunca superamos. Lucy Score. Livro 1. Para Josie, Jane e Claire, os corações mais corajosos. 1. O pior dia de todos. Naomi. Não sei o que eu esperava quando entrei no Café Heavy, mas juro que não era uma foto minha atrás do balcão embaixo do título bem-humorado Não a sirva. Um imã de emoji carrancudo mantinha a foto no lugar. Primeiro que eu nunca tinha colocado os pés em Knockemouth, na Virgínia, muito menos feito algo para justificar uma punição tão escandalosa quanto ser negada a cafeína. Segundo, o que uma pessoa tinha que fazer nesta cidadezinha empoeirada para que sua foto fosse pendurada na cafeteria local? Empoeirada. Porque eu estava numa cafeteria. Meu Deus, eu era engraçada quando estava cansada demais até para piscar. Enfim, terceiro, era uma foto pouquíssimo lisonjeira. Eu parecia ter caído na gandaia com uma câmara de bronzeamento artificial e um delineador barato. Foi então que a realidade penetrou na minha cabeça exausta, atordoada e presa à vida por um fio segurado por grampos de cabelo. Mais uma vez, Tina tinha dado um jeito de piorar minha vida. E considerando o que acontecerá nas últimas 24 horas, isso não era pouca coisa. Duke Goss, o homem do outro lado do balcão, aquele que poderia fazer meu precioso latte, deu um passo para trás e ergueu as mãos do tamanho de pratos de jantar. Eu não quero confusões. Ele era um cara corpulento com pele lisa e escura e uma cabeça raspada e bem modelada. Sua barba bem aparada era branca como a neve, e eu vi algumas tatuagens espreitando da gola e das mangas do macacão. O nome Justice estava costurado no curioso uniforme. Tentei meu sorriso mais cativante, mas depois de passar a noite viajando e chorando com cílios falsos, parecia mais uma careta. Aquela não sou eu, falei, apontando para a foto com uma unha francesinha que fiz em vão. Sou Naomi. Naomi Witt. O homem olhou para mim com suspeita antes de fazer aparecer um par de óculos do bolso da frente do macacão e colocá-lo. Ele piscou e me avaliou da cabeça aos pés. Vi cair a ficha. Gêmeas, expliquei. Ora, bolas, murmurou, passando uma daquelas mãos grandes na barba. Duches ainda parecia um pouco cético. Não podia culpá-lo. Afinal, quantas pessoas tinham mesmo uma gêmea do mal? Aquela é a Tina. A minha irmã. Fiquei de me encontrar com ela aqui. O porquê de a minha irmã gêmea distante me pedir para encontrá-la em um estabelecimento onde ela claramente não era bem-vinda era outra pergunta que eu estava cansada demais para fazer. Duches ainda estava me encarando, e percebi que o olhar perdurava no meu cabelo. Por reflexo, revistei minha cabeça, e uma margarida murcha esvoaçou ao chão. Opa! Acho que era melhor eu ter me olhado no espelho da pousada antes de sair em público parecendo uma estranha desgrenhada e desvairada a caminho de casa após um festival de RPG. Aqui, falei, alcançando o bolso dos meus shorts de yoga e empurrando minha carteira de motorista para o homem. Viu? Sou Naomi e eu quero muito, muito mesmo um latte gigante. Duches pegou minha identidade e a estudou, depois olhou meu rosto de novo. Por fim, sua expressão estoica se desfez e ele começou a sorrir. Raios me partam. Prazer em conhecê-la, Naomi. É um prazer enorme conhecê-lo também, Duches. Ainda mais se vai trazer aquela cafeína de que falei. Vou fazer um latte para você que fará seu cabelo ficar em pé, prometeu. Um homem que sabia como atender às minhas necessidades imediatas e com um sorriso? Não pude deixar de me apaixonar um pouquinho por ele ali mesmo. Enquanto Justice colocava a mão na massa, admirei a cafeteria. Era decorada com o que parecia um estilo de garagem viril. Chapa corrugada nas paredes, prateleiras vermelhas brilhantes, piso de concreto manchado. Todas as bebidas tinham nomes como Headline Latte e Shakered Flag Cappuccino. Era a cereja do bolo. Havia um pequeno grupo de madrugadores bebedores de café sentado nas pequenas mesas redondas espalhadas por todo o lugar. Todas as pessoas olhavam para mim como se não estivessem nada satisfeitas em me ver. Gosta de xarope de bordo e bacon, querida? Falou Duches da máquina de café expresso reluzente. Eu adoro. Ainda mais se vem em um copo do tamanho de um balde, assegurei-lhe. Sua risada ecoou pelo lugar e pareceu relaxar o restante dos clientes que voltou a me ignorar. A porta da frente se abriu, e eu me virei,
esperando ver Tina. Mas o homem que invadiu a cafeteria com certeza não era minha irmã. Ele parecia precisar de cafeína com mais urgência do que eu. Gostoso seria uma maneira decente de descrevê-lo. Gostoso pra caramba serviria como uma luva. Ele era tão alto que eu poderia usar meus saltos mais altos e ainda teria que inclinar a cabeça para beijá-lo, minha classificação oficial de altura masculina. Seu cabelo era loiro com a raiz mais escura, curto nas laterais e jogado para trás em cima, o que sugeria que ele tinha bom gosto e sabia se arrumar. Ambos os critérios ocupavam o topo da minha lista de motivos para me sentir atraída por um homem. A barba era uma novíssima adição à lista. Eu nunca havia beijado um homem com barba e tive um interesse repentino e irracional em experimentar isso em algum momento. Então cheguei aos olhos dele. Eram de um azul cinza frio que me lembrava o metal de armas e geleiras. Ele caminhou até mim e entrou no meu espaço pessoal como se tivesse um convite permanente. Quando cruzou os antebraços tatuados em frente a um peito largo, fiz um som estridente na parte de trás da garganta. Uau! Pensei que tivesse sido bem claro, grunhiu. Que? Fiquei confusa. O homem estava me olhando como se eu fosse o personagem mais odiado de um reality show e ainda assim eu queria saber como ele era pelado. Eu não tinha um discernimento sexual tão ruim desde que estava na faculdade. Culpei minha exaustão e meus abalos emocionais por isso. Atrás do balcão, Dusches interrompeu a criação do latte e colocou as duas mãos no ar num gesto apaziguador. Calma, começou ele. Tudo bem, Dusches, assegurei-lhe. Continue fazendo esse café, e eu cuidarei desse, cavalheiro. Cadeiras foram afastadas das mesas ao nosso redor, e eu observei como cada cliente correu em fila para a porta, alguns com as canecas ainda na mão. Nenhum fez contato visual comigo ao sair. Knox, não é o que você pensa, tentou de novo Dusches. Não estou para brincadeira hoje. Deu fora, ordenou o viking. O deus da fúria loiro e gostoso estava despencando na minha lista de verificação de gostosos a uma velocidade absurda. Apontei para o meu peito. Estou farto dos seus joguinhos. Você tem 5 segundos para sair por essa porta e nunca mais voltar, disse ele, chegando ainda mais perto até que as pontas de suas botas encostaram em meus dedos expostos nos chinelos. Droga! De perto, parecia que tinha acabado de sair de um navio viking saqueador, ou o set de um comercial de colônia. Um daqueles estranhos e rebuscados que não fazia sentido e tinha nomes como besta ignorante. Olha aqui, senhor. Estou no meio de uma crise pessoal e só estou tentando tomar uma xícara de café. Porra, eu te avisei, Tina. Não é para você pôr os pés aqui e assediar Dusches ou os clientes dele de novo, ou eu mesmo escoltarei sua bunda para fora da cidade. Knox. O homem fera mal-humorado e atraente ergueu o dedo na direção de Dusches. Um segundo, parceiro. Parece que tenho que recolher o lixo. O lixo? Arfei. Pensei que as pessoas da Virgínia fossem amigáveis. Em vez disso, eu estava na cidade há apenas meia hora e agora estava sendo grosseiramente abordada por um viking com modos de um homem das cavernas. Querida, seu café está pronto, falou Dusches, deslizando um copo para a viagem muito grande pelo balcão de madeira. Meus olhos dispararam em direção à delícia fumegante e cafeinada. Nem pense em pegar aquele copo ou nós teremos problemas, disse o viking, sua voz baixa e perigosa. Mas Leif Erikson não sabia com quem estava se metendo hoje. Toda mulher tinha seu limite. O meu, que reconheço ter sido demarcado longe demais, acabará de ser ultrapassado. Dê um passo em direção ao belo latte que meu amigo Dusches fez especialmente para mim, e farei você se arrepender do momento em que me conheceu. Eu era uma boa pessoa. De acordo com meus pais, eu era uma boa garota. E de acordo com o teste online que fiz há 2 semanas, era um doce de pessoa. Eu não era boa em sair distribuindo ameaças. Os olhos do homem se estreitaram e recusei-me a notar as rugas sensuais nos cantos. Eu já me arrependo, e toda essa maldita cidade também. Só porque pintou o cabelo não significa que vou esquecer as confusões que causou aqui. Agora se mande daqui e não volte. Ele acha que você é a Tina, que interveio Dusches. Não interessa se esse babaca achava que eu era uma assassina em série canibal. Ele se interpôs entre mim e minha cafeína. A fera loira virou a cabeça para Dusches. Que diabos você está dizendo? Antes que meu bom amigo com o café pudesse explicar, enfiei meu dedo no peito do viking. Não foi muito longe, graças à camada obscena de músculos sob a pele.
Mas eu me certifiquei de usar a unha. Agora você vai me ouvir, comecei. Não me interessa se acha que eu sou minha irmã ou aquele patife que elevou o preço dos medicamentos anti-malária. Eu sou um ser humano tendo um péssimo dia depois do pior dia da vida. Eu não tenho mais forças para engolir sapo hoje. Então é melhor você sair da minha frente e me deixar em paz, Viking. Ele pareceu francamente confuso por um breve segundo. Eu interpretei que era a hora do café. Contornando-o, peguei o copo, dei uma fungada delicada e, em seguida, enfiei meu rosto na força vital quente e fumegante. Bebi com gosto, deixando a cafeína realizar seus milagres enquanto os sabores explodiam na minha língua. Estava certa de que o gemido inadequado que ouvi vinha da minha própria boca, mas estava cansada demais para me importar. Quando por fim abaixei o copo e passei o dorso da mão sobre a boca, o Viking ainda estava parado lá, me encarando. Virando as costas para ele, sorri para o meu herói Justis e deslizei minha nota de $20 para cafés de emergência no balcão. Você, senhor, é um artista. Quanto te devo pelo melhor latte que já tomei na vida? Considerando a manhã que você está tendo, querida, é por conta da casa, disse, devolvendo a carteira de motorista e o dinheiro. Você, meu amigo, é um verdadeiro cavalheiro. Diferente de certas pessoas. Lancei um olhar furioso sobre o meu ombro para onde o Viking estava parado com as pernas apoiadas e os braços cruzados. Tomando outro gole da bebida, enfiei os 20 no frasco de gorjetas. Obrigada por ser gentil comigo no pior dia da minha vida. Pensei que tivesse sido ontem, que intrometeu-se o brutamontes carrancudo. Meu suspiro saiu exausto quando me virei sem pressa para enfrentá-lo. Isso foi antes de eu te conhecer. Então posso dizer oficialmente que por pior que ontem tenha sido, hoje conseguiu superar por uma pequena margem. Mais uma vez, voltei a atenção para Justis. Lamento que esse imbecil tenha assustado todos os seus clientes. Mas voltarei para mais um deste em breve. Não vejo a hora, Naomi, falou com uma piscadela. Virei-me para sair e esbarrei no 1,5 quilômetros de peito de homem mal-humorado. Naomi. Falou ele. Saia daqui. Foi quase bom ser grossa uma vez na vida. Posicionar-me. Seu nome é Naomi, afirmou o Viking. Eu estava ocupada demais tentando incinerá-lo com um olhar de raiva justificada para responder. Não, Tina? Pressionou. Elas são gêmeas, cara, disse Justis, o sorriso evidente na voz. Cacete. O Viking enfiou a mão no cabelo. Estou preocupada com a visão do seu amigo, falei a Justis, apontando para a foto da Tina. Tina tinha tingido o cabelo de loiro em algum momento da última década, tornando nossas diferenças sutis ainda mais óbvias. Deixei minhas lentes em casa, disse ele. Ao lado dos seus modos? Gracejei. A cafeína estava afetando minha corrente sanguínea, tornando-me mais mal-humorada do que eu costumava ser. Ele não respondeu com nada além de um olhar raivoso. Suspirei. Saia da frente, Leif Erikson. Meu nome é Nox. E por que você está aqui? Que raio de nome era esse? Ele bebia muito suco detox? Fazia botox? Era um apelido? Para Knoxville? Knochatan? Isso não é da sua conta, Nox. Nada que eu faça ou deixe de fazer é da sua conta. Na verdade, minha existência não é da sua conta. Agora, por gentileza, saia da frente. Eu estava com vontade de gritar o mais alto possível pelo máximo de tempo que pudesse, mas havia tentado isso durante a longa viagem até aqui e não ajudou. Felizmente, o lindo traste soltou um suspiro irritado e fez a coisa racional e que preservaria sua vida, saiu da minha frente. Meti o pé da cafeteria em direção ao verão abafado com a maior dignidade possível. Se Tina quisesse se encontrar comigo, teria de me encontrar na pousada. Eu não ia esperar enquanto era abordada por estranhos com personalidades de cactos. Eu voltaria para o meu quarto lúgubre, tiraria todos os grampos do cabelo e tomaria banho até que a água quente acabasse. Depois descobriria o que fazer a seguir. Era um bom plano. Só faltava uma coisa. O meu carro. Ah, não. Meu carro e minha bolsa. O bicicletário em frente à cafeteria ainda estava lá. A lavanderia com seus cartazes coloridos na janela ainda estava do outro lado da rua ao lado da oficina do mecânico. Mas o meu carro não estava onde o tinha deixado. A vaga de estacionamento em frente à loja de animais onde eu tinha espremido o carro estava vazia. Olhei de um lado para o outro no quarteirão.
Mas não havia sinal do meu confiável e empoeirado Volvo. Está perdida? Fechei os olhos e apertei a mandíbula. Saia daqui. Qual é o seu problema agora? Eu me virei e encontrei Knox me observando com atenção, segurando um copo de café para a viagem. Qual é o meu problema? Repeti. Eu queria chutá-lo nas canelas e roubar seu café. Não tem nada de errado com a minha audição, anjo. Não precisa gritar. Meu problema é que enquanto eu perdia 5 minutos da minha vida te conhecendo, meu carro foi rebocado. Tem certeza? Não. Nunca sei onde estaciono meu carro. Eu apenas os deixo em qualquer canto e compro novos quando não consigo achá-los. Ele me lançou um olhar. Revirei os olhos. Estou sendo sarcástica, é claro. Estendi a mão para pegar o telefone e lembrei que eu não tinha mais um. Que bicho te mordeu? Quem quer que tenha te ensinado a demonstrar preocupação por alguém, ensinou errado. Sem dizer mais nada, afastei-me, altiva e orgulhosa, e fui em direção ao que esperava ser a delegacia local. Uma mão grande e forte segurou meu braço antes de eu chegar à loja seguinte. Era a privação do sono, o emocional à flor da pele, disse a mim mesma. Esses foram os motivos que me fizeram sentir uma faísca intensa com o toque dele. Pare, ordenou, soando ranzinza. Me largue. Debati meu braço desajeitadamente, mas ele segurou com mais firmeza. Então pare de se afastar de mim. Parei de me debater em vão. Vou parar de me afastar se você parar de ser um babaca. Suas narinas se expandiram enquanto ele olhava para o céu, e pensei tê-lo escutado contando. É sério que está contando até 10? Eu que fui injustiçada. Eu que tenho motivos para orar aos céus pedindo paciência. Ele chegou a 10 e ainda parecia irritado. Se eu parar de ser babaca, você vai ficar e conversar por 1 minuto? Tomei outro gole de café e pensei no assunto. Talvez. Vou soltar, avisou ele. Ótimo, motivei. Nós dois olhamos para a mão dele no meu braço. Pouco a pouco, ele foi largando e me soltou, mas não antes que as pontas dos dedos se arrastassem pela pele sensível da parte interna do meu braço. Arrepios irromperam e torci para que ele não notasse. Em especial porque, no meu corpo, arrepios e reações pontudas nos mamilos tinham uma estreita relação. Está com frio? Seu olhar com certeza não estava no braço ou nos ombros, mas no meu peito. Droga. Sim, menti. Está 29 graus Celsius, e você está bebendo café quente. Se terminou sua lógica masculina sobre temperatura interna do corpo, eu gostaria de ir encontrar meu carro, falei, cruzando o braço livre sobre meus peitos traidores. Talvez você pudesse me informar a direção do estacionamento de veículos rebocados mais próximo ou da delegacia? Ele olhou para mim por longos instantes, depois balançou a cabeça. Vamos lá então. Perdão. Vou te dar uma carona. Ha! Sufoquei uma risada. Ele estava delirando se acreditava que eu entraria de bom grado em um carro com ele. Eu ainda estava balançando a cabeça quando ele falou de novo. Vamos, Daisy. Não tenho o dia todo. 2. Um herói relutante. Knox. A mulher estava me encarando como se eu tivesse sugerido que ela desse um beijo de língua em uma cascavel. Não era nem para o meu dia ter começado ainda e já estava uma merda. Eu a culpava. E sua irmã idiota, Tina. Também joguei parte da culpa em Agatha para completar, já que foi ela quem me mandou uma mensagem dizendo que Tina tinha acabado de levar seu traseiro baderneiro para a cafeteria. Agora aqui estava eu, no que contava como o cantar do galo, bancando o cara, crachar da cidade como um idiota e discutindo com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Naomi piscou como se estivesse recobrando os sentidos. É brincadeira, né? Agatha precisava ir à porra de um oftalmologista se havia confundido a morena brava com a irmã loira oxigenada, bronzeada e tatuada. As diferenças entre elas eram bem óbvias, mesmo sem minhas lentes de contato. O rosto de Tina era da cor e da textura de um sofá de couro velho e meia boca. Ela tinha uma boca suja coberta por linhas de expressão causadas por fumar 2 maços por dia e agia como se o mundo estivesse em dívida com ela. Naomi, por outro lado, era uma história totalmente diferente. Era mais classuda. Ela era alta como a irmã. Mas em vez da aparência de ter ficado no sol até a pele rachar, tendia mais para a princesa da Disney com um cabelo grosso da cor de castanha assada.
Os fios e as flores que estavam nele tentavam escapar de algum tipo de coque elaborado. O rosto era mais macio, a pele mais hidratada. Os lábios eram cheios e cor-de-rosa. Os olhos me faziam pensar no chão das florestas e campos abertos. Enquanto Tina se vestia como uma motociclista que havia passado por um triturador de madeira, Naomi usava shorts esportivos de alta qualidade com uma regata combinando por cima de um corpo tonificado que prometia mais do que algumas boas surpresas. Ela parecia o tipo de mulher que bastaria me olhar uma vez para dar no pé com o primeiro diretor de empresa vestindo camisa polo que pudesse encontrar. Para a sorte dela, eu não curtia picuinhas. Ou mulheres carentes e exigentes demais. Não curtia princesas inocentes que precisam ser salvas. Não perdia tempo com mulheres que exigiam mais do que diversão e alguns orgasmos. Mas como já tinha metido o nariz na situação, chamado-a de lixo e gritado com ela, o mínimo que eu poderia fazer era acabar logo com a situação. Depois voltaria para a cama. Não. Não estou brincando, afirmei. Eu não vou a lugar nenhum com você. Você não tem carro, salientei. Obrigada, sabichão. Sei que não tenho carro. Deixa eu ver se entendi. Você é uma estranha numa nova cidade. O seu carro desapareceu. E está recusando a oferta de carona por quê? Porque você invadiu uma cafeteria e gritou comigo. Depois me perseguiu e continua gritando. Se eu entrar em um carro com você é mais provável eu ser cortada em pedacinhos e espalhada em um deserto do que chegar ao meu destino. Não tem desertos aqui. Mas tem algumas montanhas. Sua expressão sugeria que ela não me achou prestativo ou engraçado. Soltei o ar entre os dentes. Olha. Estou cansado. Recebi um alerta de que a Tina estava causando confusão na cafeteria de novo, e foi nisso que pensei estar me metendo. Ela tomou um longo gole de café enquanto olhava de um lado para outro na rua como se estivesse considerando uma fuga. Nem pense nisso, disse a ela. Vai derramar o café. Quando aqueles lindos olhos avelã se arregalaram, eu sabia que tinha acertado em cheio. Tá. Mas só porque este é o melhor latte que já provei na vida. E esta é a sua ideia de pedido de desculpas? Por que é tão deplorável quanto a forma que você pergunta às pessoas se algo está errado? Foi uma explicação. Aceite ou não. Eu não perdia tempo fazendo coisas que não importavam. Como conversa fiada ou pedidos de desculpas. Uma moto ribombou pela rua com Rob Zombie saindo dos alto-falantes, apesar de ser apenas 7 da manhã. O cara nos olhou e acelerou o motor. Wright estava chegando aos 70 anos, mas ainda conseguia garantir uma quantidade astronômica de histórias para contar com todo o lance de coroa grisalho e tatuado que rolava com ele. Intrigada, Naomi observou com a boca aberta. Hoje não seria o dia em que a pequena Miss Margaridas no cabelo exploraria o mau caminho. Acenei um vaza com a cabeça para Wright, tirei o precioso café da mão da Naomi e fui para a calçada. Ei! Ela foi atrás como eu sabia que faria. Poderia tê-la levado pela mão, mas não gostei muito da reação que eu tinha tido quando toquei nela. Pareceu ser complicada. Deveria ter ficado na porra da cama, murmurei. Qual o seu problema? Exigiu Naomi, correndo para me alcançar. Ela estendeu a mão para o copo, mas eu afastei e continuei andando. Se não quiser acabar amarrada na parte de trás da moto do Wright, sugiro que entre na minha caminhonete. A paz e amor desgrenhada murmurou algumas coisas descorteses sobre minha personalidade e anatomia. Olha. Se conseguir parar de ser uma chata de galocha por 5 minutos, eu te levo à delegacia. Você pode pegar a porcaria do carro e então vazar da minha vida. Alguém já disse que você tem a personalidade de um porco-espinho zangado? Eu a ignorei e continuei andando. Como eu sei que você mesmo não vai tentar me amarrar? Exigiu saber. Eu parei e a olhei de alto a baixo sem pressa. Linda, você não é o meu tipo. Ela revirou os olhos com tanta força que foi um milagre eles não saltarem e caírem na calçada. Licença enquanto eu derramo rios de lágrimas sozinha. Saí do meio-fio e abri a porta do passageiro da minha picape. Entra. Seu cavalheirismo é uma lástima, reclamou ela. Cavalheirismo? Significa. Jesus. Sei o que significa. E eu sabia o que significava ela ter usado na conversa.
Cacete, ela tinha flores no cabelo. A mulher era romântica. Outro ponto contra ela na minha lista. Mulheres românticas eram as mais difíceis de conseguir se livrar. As pegajosas. Aquelas que fingiam saber lidar com toda a ideia de sem compromisso. Enquanto isso, planejavam se tornar a pessoa certa, tentando convencer os homens a conhecer os pais delas e procurando vestidos de noiva por baixo dos panos. Quando não entrou sozinha, passei por ela e coloquei o café no porta-copos. Não estou nada feliz com você no momento, disse ela. O espaço entre nossos corpos estava carregado com o tipo de energia que eu normalmente sentia pouco antes de uma boa briga de bar. Perigoso, encorajante. Não dei muita atenção. Entre na porcaria da caminhonete. Considerando como um pequeno milagre quando ela obedeceu, bati a porta na cara amarrada dela. Tudo certinho aí, Knox? Falou Budnickelby da porta de sua loja de ferragens. Ele estava vestido em seu uniforme habitual, uma jardineira e uma camiseta do Led Zeppelin por baixo. O rabo de cavalo, fino e cinza, que usava há 30 anos caído nas costas, fazia-no parecer um George Carlin mais pesado e menos engraçado. Tudo certo, assegurei-lhe. Seu olhar passou para Naomi através do para-brisas. Ligue se precisar de ajuda com o corpo. Subi ao volante e liguei o motor. Uma testemunha me viu entrar na caminhonete, então eu pensaria 2 vezes antes de me matar a esta altura, disse ela, apontando para Bud, que ainda estava nos observando. Era óbvio que ela não tinha escutado o comentário dele. Eu não vou matar você, esbravejei. Ainda. Ela já estava com o cinto posto, as longas pernas cruzadas. Uma sandália estava pendurada nos dedos dos pés enquanto balançava o pé. Ambos os joelhos estavam machucados, e notei um arranhão feio em seu antebraço direito. Disse a mim mesmo que não era do meu interesse e dei marcha ré na caminhonete. Eu a largaria na delegacia, esperava que fosse cedo o suficiente para evitar quem eu queria evitar, e me certificaria de que ela pegou a porcaria do carro. Se tivesse sorte, eu ainda poderia dar uma cochilada por mais 1 hora antes que tivesse de começar oficialmente o meu dia. Sabe, começou ela, se alguém entre nós tem o direito de estar chateado, esse alguém sou eu. Eu nem te conheço, e você está gritando na minha cara, se interpondo entre mim e meu café, e depois praticamente me sequestrando. Você tem 0 motivos para ficar chateado. Você não faz ideia, anjo. Tenho muitos motivos para ficar chateado, e muitos deles envolvem sua irmã imprestável. Tina pode não ser a melhor das pessoas, mas isso não lhe dá o direito de ser tão cretino. Ela ainda é família, menosprezou Naomi. Eu não aplicaria o rótulo pessoas à sua irmã. Tina era um monstro de 1º grau. Ela roubava. Mentia. Comprava brigas. Bebia demais. Banhava-se de menos. E não tinha consideração por mais ninguém. Tudo porque achava que o mundo devia algo a ela. Escute, ilustre desconhecido. As únicas pessoas que podem falar dela assim são eu, nossos pais e a turma de formandos de 2003 da Andersonto High. E talvez também o corpo de bombeiros de Andersonto. Mas só porque eles ganharam esse direito. Você não, e dispenso você descontando seus problemas com a minha irmã em mim. Que seja, falei entre os dentes. Nós seguimos o resto do caminho em silêncio. O departamento de polícia de Knockemouth ficava a poucos quarteirões da via principal e dividia um prédio novo com a biblioteca pública da cidade. Só em vê-lo, o tique no músculo debaixo do meu olho começou. Havia uma caminhonete, uma viatura e uma Harley Fat Boy no estacionamento. Não havia sinal do SUV do chefe. Graças a Deus pelos pequenos milagres. Venha. Vamos acabar com isso. Você não precisa entrar, menosprezou Naomi. Ela estava olhando o café vazio com olhos de cachorro abandonado. Com um resmungo, dei meu próprio café quase intocado para ela. Vou te acompanhar até o balcão, garantir que estão com seu carro e depois nunca mais te ver. Tá. Mas não vou agradecer. Não me dei ao trabalho de responder porque estava muito ocupado me dirigindo à porta da frente ignorando as letras grandes e douradas acima dela. Prédio Municipal Knox Morgan. Fingi que não a ouvi e deixei a porta de vidro fechar após passar. Há mais de um Knox nesta cidade? Perguntou ela, abrindo a porta com força e me seguindo. Não, falei,
esperando que isso acabasse com as perguntas que não queria responder. O prédio era relativamente novo, com 1 tonelada de vidro, corredores largos e aquele cheiro de tinta fresca. Então é o seu nome no prédio? Pressionou ela, correndo de novo para me acompanhar. Acho que é. Escancarei outra porta à direita e gesticulei para ela entrar. A repartição policial de Knockemouth parecia mais um daqueles pontos de encontro de escritório compartilhado que os descolados das cidades grandes gostavam do que uma delegacia de polícia. Isso havia irritado os rapazes e as moças de farda que se orgulhavam de seu abrigo mofado e caindo aos pedaços com luzes fluorescentes piscando e tapetes manchados de décadas de criminosos. O aborrecimento deles com a tinta brilhante e os móveis de escritório novos e lustrosos era a única coisa que eu não odiava. A polícia de Knockemouth fez o possível para reencontrar suas raízes, empilhando torres preciosas de pastas de casos em cima de mesas de bambu de altura ajustável e preparando café muito barato e muito forte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Havia uma caixa de rosquinhas velhas aberta no balcão e impressões digitais de açúcar de confeiteiro em todos os lugares. Mas até agora nada tinha tirado o brilho de novidade do maldito edifício Knox Morgan. O sargento Grave Hopper estava atrás de sua mesa mexendo meio quilo de açúcar no café. Um membro aposentado de motoclube, ele agora passava as noites da semana treinando o time de softball da filha e os fins de semana cortando gramados. O dele e de sua sogra. Mas, uma vez por ano, ele colocava a esposa na garupa da moto, e disparavam para reviver os dias de glória na estrada aberta. Ele viu a mim e minha convidada e quase derrubou todo o conteúdo da caneca em cima de si. O que está havendo, Knox? Perguntou Grave, agora encarando Naomi sem disfarçar. Não era segredo na cidade que minha relação com o departamento de polícia era a mínima possível. Também não era novidade que Tina era o tipo de encrenca que eu não tolerava. Esta é a Naomi. Gêmea da Tina, lhe expliquei. Ela acabou de chegar à cidade e diz que o carro foi rebocado. Vocês o deixaram lá nos fundos? A polícia de Knockemouth geralmente tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que vagas de estacionamento e deixava os cidadãos estacionarem onde quer que quisessem, quando quisessem, desde que não fosse na calçada. Vou voltar depois a essa história de irmã gêmea, alertou Grave, apontando a palheta de mexer café para nós. Mas, primeiro, só eu estou aqui até agora, e eu não reboquei nada. Porra! Passei uma mão pelo cabelo. Se não foi você, faz ideia de quem poderia ter rebocado? Perguntou Naomi toda esperançosa. Claro. Apareci para salvar o dia e trazê-la até aqui, mas quem ganhou o sorriso e as palavras amáveis foi o veterano Grave. Grave, o desgraçado, estava deitando e rolando com cada palavra dela, sorrindo para ela como se fosse um bolo de chocolate de 7 camadas. Eis o seguinte, digo, Naomi, começou Grave. A meu ver, há duas coisas que poderiam ter acontecido. A. Você esqueceu onde estacionou. Mas uma garota como você em uma cidade tão pequena, não parece provável. Não, não parece, concordou ela de forma amigável e sem chamá-lo de sabichão. Ou B. Alguém roubou seu carro. Adeus soneca. Eu estacionei bem em frente à loja de animais porque estava perto do café onde eu deveria ter me encontrado com minha irmã. Grave me lançou um olhar, e eu assenti. Era melhor acabar com esta parte, como arrancar a porra de um curativo. Então Tina sabia que você estava vindo para a cidade, sabia onde estaria? Esclareceu ele. Naomi não se dava conta de onde ele queria chegar. Ela sentiu, toda ingênua e esperançosa. Sim. Ela me ligou ontem à noite. Falou que estava em apuros e precisava que eu a encontrasse no Café Heavy às 7 horas da manhã de hoje. Olha, querida. Grave pigarreou. Eu não quero difamar ninguém, é claro. Mas é possível que a idiota da sua irmã roubou seu carro, intervi. Os olhos avelã de Naomi se voltaram para mim. Ela não parecia amável ou esperançosa agora. Não. Parecia querer cometer uma contravenção. Talvez até um crime. Temo que Knox aqui esteja certo, disse Grave. Sua irmã tem causado confusão desde que chegou à cidade há 1 ano. Nem deve ser o primeiro carro em que ela pôs as mãos. As narinas de Naomi se expandiram com delicadeza. Ela levou meu café à boca, terminou em alguns goles determinados, depois jogou o copo vazio na cesta de lixo ao lado da mesa. Obrigada pela ajuda.
Se você vir um Volvo azul com um adesivo de para-choque escrito "Gentileza gera gentileza", me avise, por favor. Meu senhor. Acredito que não tenha um desses aplicativos no telefone que diz onde está seu carro, não é? Perguntou grave. Ela colocou a mão no bolso, depois parou e apertou os olhos por um instante. Eu tinha. Mas não tem mais? Estou sem telefone. O meu quebrou, ontem à noite. Tranquilo. Posso lançar um aviso para que os policiais fiquem atentos se você me der o número da placa, disse grave, empurrando um pedaço de papel e uma caneta na direção dela de maneira prestativa. Ela os pegou e começou a escrever em cursiva elegante e fluida. Você também pode deixar suas informações de contato, onde está hospedada e tal, para que eu ou Nash possa atualizá-la. O nome fez meus dentes cerrarem mais. Fico feliz, disse Naomi, soando tudo menos isso. Você tem um marido ou namorado cujas informações de contato possa adicionar? Eu o encarei. Naomi balançou a cabeça. Não. Talvez uma namorada ou esposa. Tentou de novo. Estou solteira, falou ela, soando insegura o suficiente para despertar minha curiosidade. Olha só. O nosso chefe também, disse grave, tão inocente quanto um motociclista de 1,80 metros de altura com antecedentes criminais poderia soar. Podemos voltar para a parte em que você diz a Naomi que entrará em contato se encontrar o carro dela, o que todos sabemos que não vai acontecer. Esbravejei. Bem, com essa atitude, não vamos, repreendeu ela. Porra, era a última vez que eu iria em socorro de alguém. Não era minha função. Não era minha responsabilidade. E agora estava custando meu sono. Quanto tempo vai ficar na cidade? Perguntou ele enquanto Naomi rabiscava suas informações no papel. Apenas o tempo necessário para encontrar e matar minha irmã, respondeu ela, tampando a caneta e devolvendo o papel. Muito obrigada por sua ajuda, sargento. Imagina. Ela se virou para olhar para mim. Nossos olhares se prenderam por um instante. Knox. Naomi. Com isso, ela saiu da delegacia. Como duas irmãs podem ser tão parecidas e não ter mais nada em comum? Perguntou-se grave. Não me interessa, falei com honestidade e saí atrás dela. Eu a encontrei andando e murmurando para si mesma na frente da rampa de acessibilidade. Qual é o seu plano? Perguntei num estado de resignação. Ela me olhou e seus lábios se franziram. Plano? Repetiu, a voz falhando. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação. Eu odiava lágrimas. Especialmente lágrimas de persuasão feminina. Uma mulher chorando fazia eu me sentir como se estivessem me despedaçando de dentro para fora, uma arma que eu nunca revelaria a alguém. Não chore, pedi. Seus olhos estavam marejados. Chorar? Não vou chorar. Ela era uma péssima mentirosa. Não chore, porra. É apenas um carro, e sua irmã não vale nada. Não vale a pena chorar. Ela piscou em ritmo acelerado, e eu não sabia se iria chorar ou gritar comigo de novo. Mas ela me surpreendeu ao não fazer nenhum dos dois. Endireitou os ombros e assentiu. Você está certo. É só um carro. Posso solicitar novos cartões de crédito, uma nova bolsa e outro estoque de molhos de mostarda e mel. Diga para onde precisa ir, e eu te levo. Você pode alugar um carro e seguir seu caminho. Apontei meu polegar na direção da caminhonete. Mais uma vez ela olhou de um lado para outro da rua, provavelmente esperando que algum herói de terno e gravata aparecesse. Quando nenhum apareceu, suspirou. Eu aluguei um quarto na pousada. Havia apenas uma pousada na cidade. Uma pocilga de apenas um andar e uma estrela que não valia um nome oficial. Fiquei impressionado por ela ter realmente se hospedado lá. Voltamos para minha caminhonete em silêncio. Seu ombro roçou meu braço, fazendo minha pele esquentar. Abri a porta de novo para ela. Não porque eu fosse um cavalheiro, mas porque alguma parte perversa de mim gostava de estar perto. Esperei até ela colocar o cinto antes de fechar a porta e dar a volta na caminhonete. Molhos de mostarda e mel? Ela olhou para mim enquanto eu me sentava no banco do motorista. Você ouviu falar daquele cara que atravessou a defensa metálica de uma estrada com o carro no inverno alguns anos atrás? Não me era estranho.
Ele não comeu nada além de sachês de ketchup por 3 dias. Você planeja atravessar uma defensa metálica com o carro? Não. Mas gosto de estar preparada. E eu não gosto de ketchup. 3. Uma delinquente mirim. Naomi. Você está em qual quarto? Perguntou Knox. Notei que já estávamos de volta à pousada. Por quê? Perguntei com suspeita. Ele soprou o ar devagar como se eu estivesse cansando a beleza dele. Para eu poder deixá-la na porta. 9. Você deixa sua porta aberta? Perguntou um segundo depois, a boca tensa. Claro. Esse é o costume em Long Island, falei com sarcasmo. É assim que mostramos aos nossos vizinhos que confiamos neles. Ele lançou outro daqueles olhares longos e franzidos. Não. Claro que não deixei aberta. Fechei e tranquei. Ele apontou para o número 9. A minha porta estava entreaberta. Ele colocou a caminhonete em ponto morto onde estava parada no meio do estacionamento com mais força do que necessário. Fique aqui. Pestanejei enquanto ele descia do carro e seguia em direção ao meu quarto. Meus olhos cansados foram atraídos para a visão daqueles jeans desgastados colados a uma bunda espetacular enquanto ele se aproximava da minha porta. Hipnotizada por alguns de seus longos passos, levei um tempinho para lembrar exatamente o que eu havia deixado naquele quarto e o quanto eu não queria que Knox, mais do que ninguém, visse. Espere. Saltei da caminhonete e corri atrás dele, mas ele não parou nem desacelerou. Peguei embalo em um último ato de desespero e pulei na frente dele. Ele deu de cara com minha mão levantada. Saia da minha frente, Naomi, ordenou. Quando não obedeci, ele levou uma mão ao meu estômago e me fez andar de costas até que eu estivesse em frente ao quarto 8. Eu não sabia o que eu gostar tanto da mão dele ali dizia sobre mim. Não precisa entrar, insisti. Tenho certeza de que é apenas o serviço de limpeza. Este lugar parece ter serviço de limpeza? Ele tinha razão. A pousada parecia que deveria oferecer vacinas antitetânicas em vez de mini-garrafas de shampoo. Fique aqui, disse ele de novo, depois seguiu de volta para a porta aberta. Merda, sussurrei quando ele abriu. Consegui aguentar um total de 2 segundos antes de segui-lo. Quando dei entrada menos de 1 hora atrás, eu havia achado o quarto desagradável, para não dizer outra coisa. O papel de parede laranja e marrom estava descascando em tiras longas. O tapete era um verde escuro que parecia ser feito do lado abrasivo de uma esponja de lavar louça. Os acessórios do banheiro eram rosa chiclete, e estavam faltando vários azulejos no chuveiro. Mas era a única opção dentro de 30 quilômetros, e pensei que eu poderia suportar por 1 noite ou 2. Além disso, pensei na hora, quão ruim poderia ser. Aparentemente muito ruim. Entre o momento em que dei entrada, arrumei minha mala, conectei meu notebook e saí para encontrar Tina, alguém entrou e saqueou o quarto. Minha mala estava virada de cabeça para baixo no chão, alguns de seus conteúdos espalhados por todo o carpete. As gavetas da cômoda foram puxadas para fora, as portas do armário deixadas abertas. Meu notebook tinha desaparecido. Assim como a bolsa com zíper onde eu guardava dinheiro que eu tinha escondido na mala. Otária foi rabiscado no espelho do banheiro com o meu batom favorito. Ironicamente, a coisa que eu não queria que meu viking mal-humorado visse, a coisa que valia mais do que qualquer outra roubada, ainda estava lá em uma pilha amassada no canto. O pior de tudo, a autora do crime estava sentada na cama com tênis sujos emaranhados em um amontoado de lençóis. Ela estava assistindo a um filme de desastre natural. Eu não era boa em adivinhar idades, mas diria com segurança que ela estava na categoria criança pré-adolescente. Ei, Wei, disse Knox em tom severo. Os olhos azuis da garota se afastaram da tela para pousar nele antes de retornar à TV. Ei, Knox. Era uma cidade pequena. É claro que o mal-humorado da cidade e a criminosa infantil se conheciam. Certo, olha, falei, contornando Knox para ficar na frente da coisa no canto que eu não queria explicar. Não sei se as leis de trabalho infantil são diferentes na Virgínia, mas pedi um travesseiro extra, não para ser roubada por uma delinquente mirim. A garota me olhou de relance. Cadê sua mãe? Perguntou Knox, ignorando-me. Outro dar de ombros. Saiu, disse ela. Quem é sua amiga? Essa é a sua tia Naomi. Ela não pareceu surpresa.
Eu, por outro lado, provavelmente parecia que havia acabado de ser atirada de dentro de um canhão em direção a uma parede de tijolos. Tia! Repeti, balançando a cabeça na esperança de que isso corrigisse minha audição. Outra pétala de flor murcha caiu do que restava do meu coque e esvoaçou até o chão. Pensei que você estivesse morta, disse a garota, estudando-me com vago interesse. Belo penteado. Tia! Falei outra vez. Nox se virou para mim. Vai lá e é filha da Tina, explicou Nox devagar. Tina? Repeti com um grasnado. Parece que sua irmã pegou suas coisas, observou ele. Disse que a maior parte não valia nada, disse a garota. Pisquei rapidamente. Minha irmã não tinha apenas roubado meu carro, mas também havia invadido meu quarto de hotel, o saqueado e abandonado uma sobrinha que eu não sabia que existia. Ela está bem? Perguntou Vailai, não tirando os olhos do tornado que voltou a aparecer na tela. Ela devia ser eu. E eu sem dúvida não estava bem. Peguei um travesseiro da cama. Vocês dois me dão licença, por favor? Chiei. Sem esperar uma resposta, eu me arrastei pela porta para o sol quente da Virgínia. Os pássaros estavam chiureando. 2 motocicletas passavam, os motores produzindo um rugido ensurdecedor. Do outro lado da rua, um casal de idosos saía de uma caminhonete e ia ao restaurante para o café da manhã. Como as coisas poderiam ter a audácia de parecerem tão normais quando toda a minha vida tinha acabado de implodir? Segurei o travesseiro no meu rosto e soltei o grito que vinha se formando. Os pensamentos voaram pelo meu cérebro como um ciclo de rotação turbinado. Warner tinha razão. As pessoas não mudavam. Minha irmã ainda era um ser humano terrível, e eu ainda era ingênuo o suficiente para acreditar nas suas mentiras. Meu carro tinha desaparecido com minha bolsa e meu notebook. Sem falar no dinheiro que trouxe para Tina. Desde ontem à noite, eu estava sem emprego. Não estava a caminho de Paris, que tinha sido o plano há apenas 24 horas. Minha família e meus amigos pensavam que eu tinha perdido o juízo. Meu batom favorito tinha sido arruinado em um espelho de banheiro. E eu tinha uma sobrinha cuja infância inteira eu perdi. Respirei fundo de novo e soltei um grito final para completar antes de abaixar o travesseiro. Calma. Você vai dar um jeito. Vai resolver tudo. Já acabou o discurso motivacional? Virei e encontrei Nox encostado na moldura da porta com os braços tatuados cruzados sobre o peito largo. Acabei, falei, endireitando os ombros. Quantos anos ela tem? 11. Assentindo, empurrei o travesseiro para ele e marchei de volta para o quarto. Então, vai lá, comecei. Havia algo familiar no nariz arrebitado e na covinha no queixo. Ela tinha as mesmas pernas de graveto que sua mãe e eu tínhamos nessa idade. Então, tia Naomi. Sua mãe disse quando voltaria? Não. Onde você e sua mãe moram, querida? Perguntei. Talvez Tina estivesse lá agora, analisando o roubo, pensando o que valia a pena manter e o que queria destruir só por diversão. Em UC Acres, respondeu ela, contornando-me com o olhar para ter uma visão melhor da tela que mostrava um tornado atirando vacas. Preciso de 1 minuto, anunciou Nox e acenou com a cabeça em direção à porta. Aparentemente eu tinha todo o tempo do mundo. Todo o tempo e nenhuma ideia do que fazer. Nenhum próximo passo. Nenhuma lista de tarefas quantificando e organizando meu mundo em itens legais e organizados. Só problema em cima de desgraça em cima de desastre. Claro, falei, soando apenas um pouco histérica. Ele esperou até eu passar por ele antes de sair. Quando parei, ele continuou caminhando em direção à máquina de refrigerante desbotada do lado de fora da recepção. É sério que quer que eu compre um refrigerante para você agora? Perguntei atordoada. Não. Estou tentando ir para onde a garota, que não percebe que foi abandonada, não possa ouvir, esbravejou. Eu o segui. Talvez a Tina volte, falei. Ele parou e se virou para me encarar. Wei diz que a Tina não disse nada a ela. Só que ela tinha algo para resolver e ficaria longe por muito tempo. Por muito tempo? O que diabos era muito no tempo de Tina? Um fim de semana? Uma semana? Um mês? Ai, meu Deus! Os meus pais. Isso ia devastá-los. Como se o que fiz ontem não fosse ruim o suficiente.
Consegui garantir a eles ontem à noite numa rodovia na Pensilvânia que eu estava bem e não estava passando por algum tipo de crise de meia-idade. E eu os fiz prometer que não mudariam seus planos por minha causa. Eles haviam partido para o cruzeiro de 3 semanas no Mediterrâneo hoje pela manhã. As primeiras grandes férias internacionais que já tiraram juntos. Eu não queria que meus problemas ou o desastre de Tina arruinassem a viagem. O que pretende fazer com aquela garota lá dentro? Knox apontou com a cabeça em direção à porta aberta. O que quer dizer? Naomi, quando os policiais descobrirem que Tina sumiu e deixou Vailai para trás, ela vai direto para o orfanato. Sacudi a cabeça. Eu sou o parente vivo mais próximo que não é um criminoso. Sou responsável por ela. Assim como fui por todas as outras confusões de Tina até completarmos 18 anos. Ele lançou um olhar demorado e atento. Simples assim? Ela é família. Além disso, não era como se eu estivesse muito ocupada no momento. Estava basicamente à deriva. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu não tinha um plano. E isso me aterrorizava. Família, bufou ele como se meu raciocínio não fosse lógico. Escuta. Knox, te agradeço por todos os gritos e as caronas e o café. Mas como pode ver, preciso lidar com uma situação. Então talvez seja melhor você voltar para a caverna da qual rastejou esta manhã. Eu não vou a lugar nenhum. Estávamos de volta a encarar um ao outro, o silêncio carregado. Desta vez ele o rompeu primeiro. Deixe de enrolar, Daisy. O que vai fazer? Daisy? Ele estendeu a mão e arrancou uma pétala de flor do meu cabelo com 2 dedos. Margarida. Daisy. Afastei sua mão e dei um passo para trás para poder pensar. Tudo bem. Primeiro eu preciso, não ligar para meus pais, com certeza. E não queria envolver a polícia, de novo, se não fosse necessário. E se a Tina aparecer dentro de 1 hora? Talvez a primeira coisa que eu precisasse fazer fosse tomar mais café. Ligue para a porcaria da polícia e relate a invasão e o abandono da criança, disse Knox. Ela é minha irmã. Além disso, e se a Tina aparecer dentro de 1 hora? Ela roubou seu carro e abandonou a filha. Essa porra não pode passar impune. Esse homem insuportável, tatuado e rabugento estava certo. Não gostei nem um pouco dessa característica dele. Urg. Tá. Tudo bem. Preciso pensar. Posso pegar seu celular emprestado? Ele ficou parado olhando para mim, imóvel. Pelo amor de Deus. Não vou roubá-lo. Só preciso fazer uma ligação rápida. Com um suspiro resignado, ele colocou a mão no bolso e tirou o telefone. Obrigada, falei enfaticamente e depois voltei para o meu quarto da pousada. Vailai ainda estava assistindo a seu filme, agora com a cabeça apoiada nas mãos. Vasculhei a mala para encontrar um caderno e retornei para fora. Você anda com um caderno com números de telefone? Knox estava olhando por cima do meu ombro. Fiz chill e liguei. Que é que você quer? A voz da minha irmã sempre conseguia fazer eu me encolher por dentro. Uma explicação para começar, esbravejei. Onde você está? Onde você está? Imitou com uma voz aguda que eu sempre odiei. Ouvi um sopro prolongado. Você está fumando no meu carro? Parece que é meu carro agora. Quer saber? Esquece o carro. Temos coisas mais importantes para discutir. Você tem uma filha. Uma filha que abandonou num quarto de pousada. Tenho mais o que fazer. Não dá para ter uma criança me atrasando por uns tempos. Tenho um projeto importante em andamento. Por que acha que eu dei a ela um nome que significa atraso? Achei que ela poderia passar um tempo com a tia certinha e boazinha até eu voltar. Eu estava tão brava que só consegui me engasgar com as palavras. Knox tirou o telefone da minha orelha. Preste atenção e preste bem, Tina. Você tem exatos 30 minutos para voltar aqui ou vou chamar a porcaria da polícia. Observei como seu rosto endureceu mais e a mandíbula ficou mais cerrada, exibindo covinha sob as maçãs do rosto. Os olhos ficaram tão frios que estremeci. Como sempre, você é uma idiota do caralho, disse ele. Lembre-se, da próxima vez que for pega pela polícia, terá mandados. Isso significa que o seu rabo estúpido ficará atrás das grades, e ninguém correrá para te salvar. Ele parou por um momento e depois completou. Sim. Vá se fuder também. Xingou de novo e abaixou o telefone.
Como é que você e minha irmã se conhecem? Perguntei-me em voz alta. Tina é uma pedra no sapato de todos desde que surgiu na cidade há um ano. Sempre à procura de dinheiro fácil. Tentou alguns esquemas tortos em algumas empresas locais, incluindo a do seu amigo Justis. Toda vez que tem um pouco de dinheiro no bolso, ela fica bêbada e provoca o caos em toda a cidade. Pequenos delitos. Vandalismo. Sim, parecia coisa da minha irmã. O que ela disse? Perguntei sem querer de fato a resposta. Ela falou que não se importa se chamarmos a polícia. Ela não vai voltar. Ela disse isso? Eu sempre quis ter filhos. Mas não assim. Não caindo de cabeça em uma etapa próxima à puberdade quando os anos de formação já se foram. Disse que voltaria quando quisesse, respondeu ele, digitando no telefone. Algumas coisas nunca mudam. Minha irmã sempre fez as próprias regras. Quando bebê, dormia o dia todo e ficava acordada a noite toda. Quando criança, foi expulsa de 3 creches por morder. E uma vez que atingimos a idade escolar, bem, foi um novo jogo de rebelião. O que você está fazendo? Perguntei a Knox quando ele retornou o telefone ao ouvido. A última coisa que eu quero, disse com voz arrastada. Comprando ingressos para o balé? Teorizei. Ele não respondeu, apenas andou a passos largos para o estacionamento com ombros rígidos. Eu não conseguia distinguir bem o que estava dizendo, mas havia um monte de vá se fuder e vá se ferrar. Adicionei etiqueta ao telefone à crescente lista de coisas em que Knox Morgan não levava jeito. Ele voltou parecendo ainda mais irritado. Ignorando-me, pegou a carteira e puxou algumas notas, depois as alimentou na máquina de refrigerante. O que você quer? Murmurou. Água, por favor. Ele apertou os botões com mais força do que eu pensava ser necessário e uma garrafa de água e 2 bebidas amarelas caíram no chão. Aqui. Ele empurrou a água para mim e voltou ao quarto. Obrigada. Falei depois que ele passou. Debati por cerca de 30 segundos se eu deveria ou não começar a andar até encontrar uma nova realidade que fosse menos terrível. Mas foi apenas um exercício mental. Não havia como me afastar. Eu tinha uma nova responsabilidade. E com essa responsabilidade viria algum senso de propósito. Provavelmente. Voltei ao meu quarto e encontrei Knox examinando a fechadura da porta. Nenhuma sutileza, reclamou. Disse a ela que deveria ter forçado a fechadura, disse Vailai, abrindo seu refrigerante. São apenas 8 horas da manhã, e você deu refrigerante a ela, sibilei para Knox enquanto retomava minha postura de sentinela em frente ao montículo no canto. Ele olhou para mim, depois para além de mim. Nervosa, estendi os braços e tentei bloquear sua visão. Isso é algum tipo de toalha de mesa? Perguntou, olhando atrás de mim. Vestido de noiva, anunciou Vailai. Mamãe disse que era feio para Dedéu. Bem, Tina não saberia o que é bom gosto nem se a atingisse na cabeça com uma bolsa Birkin, falei, sentindo-me na defensiva. Esse vestido significa que eu tenho um tio por aí? Perguntou ela, acenando com a cabeça para a pilha de renda e anágua que uma vez fez com que me sentisse uma princesa de conto de fadas, mas agora só fazia eu me sentir uma idiota. Não, falei com firmeza. As sobrancelhas de Knox se levantaram um pouco. Você simplesmente decidiu levar um vestido de noiva em uma viagem? Não sei como isso é da sua conta, falei para ele. Ela está com o cabelo arrumado como se estivesse indo a algum lugar chique, refletiu Vailai, olhando-me. Está mesmo, Wei, concordou Knox, cruzando os braços sobre o peito e parecendo achar graça. Não gostei dos dois se unindo contra mim. Vamos nos preocupar menos com meu cabelo e um vestido e mais com o que faremos a seguir, sugeri. Vailai, sua mãe disse algo sobre aonde estava indo? Os olhos da garota voltaram a se concentrar na tela. Ela balançou os ombros magros. Sei lá. Só falou que eu era problema seu agora. Não sabia o que responder a isso. Felizmente não precisei responder porque uma batida rápida fez com que nós 3 olhássemos para a porta aberta. O homem que estava ali me fez inspirar um pouco. Knokemote sem dúvidas criava homens atraentes. Ele vestia um uniforme azul escuro impecável com um distintivo muito brilhante. Havia uma bela camada de barba por fazer acentuando uma mandíbula forte. Seus ombros e peito eram largos, os quadris e a cintura afunilados. O cabelo era perto de loiro. Havia algo familiar em seus olhos.
Knox, disse ele. Nash. Seu tom era tão frio quanto os olhos. Ei, Way, disse o recém-chegado. Vai lá e acenou com a cabeça para o homem. Chefe. Seus olhos chegaram a mim. Você chamou a polícia? Chiei para Knox. Minha irmã era uma pessoa terrível, e eu sem dúvidas iria deixar isso claro para ela. Mas chamar a polícia parecia tão decisivo. 4. Você não vai ficar aqui. Naomi. Você deve ser a Naomi, disse o policial. Eu podia estar a meio caminho de um ataque de pânico, mas eu meio que gostei de como ele falou meu nome em um tom amigável. Knox pelo jeito não havia gostado porque, de repente, colocou seu corpo musculoso bem na minha frente, com os pés plantados separadamente e os braços cruzados. Falei, espiando em torno do Knox. O imbecil não se mexeu quando o cutuquei nas costas. O homem olhou para Knox e, o que quer que tenha visto ali, o fez sorrir. Eu sou o chefe da polícia nas redondezas, mas pode me chamar de Nash. Prazer em conhecê-la, Naomi. Lamento que seja nestas circunstâncias. Se importa em responder algumas perguntas? 1. Tudo bem, falei, desejando de súbito. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.